Entenda o poder do pouco para ter dinheiro sobrando. E aí eu começo com uma pergunta muito bacana para vocês. Alguém aqui já deu uma topada numa pedra no chão? Né? Quando criança, principalmente, a gente brincava, meu Deus, eu lembro da minha época de criança e eram tempos, não era tão perigoso como hoje, né? Então a gente costumava lá na minha rua a brincar, a galera, os vizinhos ali, a criançada brincava na rua mesmo, era um negócio super comum, super saudável. E se você tem aí entre seus 25, 30, 35 anos, eu garanto que você passou por isso também. Teve uma infância muito bacana nos anos 80, nos anos 90, correndo na rua, né? E quem aqui, enquanto criança, nunca deu uma topada daquelas numa pedra de levantar a ponta do dedão? Acho que muita gente, né? E a pedra, ela é grande ou é pequenininha? Na grande maioria das vezes, né? Na maioria das vezes é uma pedrinha pequena que a gente topa, né? E por que que isso acontece? Justamente porque nós somos programados a não prestar atenção no pouco, a não prestar atenção no pequeno. E isso não é de você, isso somos todos nós. Nós temos essa programação desde lá de pequenininho, de quando nós éramos crianças. E muitas vezes, não prestando atenção no pouco, no pequeno, a gente acaba se lascando, né? Como uma bela de uma topada numa pedrinha no chão, levanta uma unha e a gente fica lá uma semana com dor no dedo, mais ou menos, né? E nessa mesma linha de raciocínio, por que a gente não vê ninguém dando com a cara numa pedra lá, por exemplo, quem conhece a Praia do Farol, né? Daquelas pedras gigantescas lá, você já viu alguém topar de cara numa pedra daquela? É muito mais difícil, por quê? Porque é uma pedra grande, é notório, e aí a gente acaba se cuidando mais. Bom, Felipe, que diabo, que isso tem a ver com muito, com pouco, para que eu possa comandar a minha grana e que para que eu possa ter dinheiro sobrando? Nós nunca vivemos numa área, num tempo tão bom quanto esse em questão de informação. As pessoas que sabem pegar dados, né, pegar informações na internet e trazer para dentro da vida delas, colocar em prática, elas evoluem muito mais rápido do que quem está numa hora dessa, ao invés de estar aqui assistindo alguma coisa que pode te levar para um próximo nível, está sentado na frente da televisão vendo novela. Isso eu posso ter certeza. É claro que é uma escolha de cada um. Tem nada errado com isso, é uma escolha de cada um. A única coisa que é muito doloroso é quando você escolhe o caminho fácil, aquele que você quer, né? Por exemplo, qual seria o mais gostoso para você agora? Ficar aqui me assistindo falar durante 30, 40 minutos sobre um tema que muitas vezes dói na carne das pessoas, que a gente fala sobre educação financeira, cuidar do dinheiro para fazer ele sobrar, para realizar os seus sonhos? Ou você, por exemplo, poder assistir uma série no Netflix? É claro que a grande maioria das pessoas preferiam, né, preferem ou até estão relaxando, principalmente quando chega do trabalho cansada, vai ligar a televisão, vai lá ver a sua série. E não tem nada de errado nisso, desde que essa mesma pessoa que tome esse caminho, ela ali na frente não diga assim, ó, ah, meu Deus do céu, 2021 começou, olha aí, ó, já passou o primeiro trimestre e não aconteceu nada de diferente na minha vida, nada melhorou, eu fui lá no Pai de Santo, ele falou que ia ser o meu ano e nada tá acontecendo, sabe? Por que eu digo isso? Porque cada um literalmente colhe o que planta. Então, para você que tá aqui comigo, parabéns pela sua decisão. Como a gente falou ali, o tema é entenda o poder do pouco. Pouco tem muito poder, gente, muito mesmo. Só que tem aí uma bronca. O poder do pouco é para o bem e também é para o mal. Olha que louco. O pouco ele afeta tanto para o bem, quando muito usado, quando usado de maneira correta, e ele afeta você também para o mal. Felipe, como assim? Vamos lá, vamos começar como eu gosto, na prática, tá? Imagina, ó, aqui, para quem me acompanha já em outras lives, sabe que eu sempre tenho a minha tacinha de água. Isso aqui não é vinho branco, tá, gente? Isso aqui é água. E eu sempre faço questão de tomar água do jeito que eu gosto, bem geladinha assim. E agora eu preciso que você imagine que essa água venha lá das Ilhas Fiji,
que reza a lenda, que é o lugar mais longe de qualquer continente. Então, por isso, a água das Ilhas Fiji é a mais pura do mundo. Assim nos diz as informações, né, que nós temos por aí. Agora, imagina que isso seja uma água das Ilhas Fiji, né? Se bem que não precisa nem imaginar, porque ela tá bonita demais. Olha, olha, olha. E aí que você esteja com uma sede muito grande. Você quer essa água nesse exato momento? E eu aposto que sim, né? Quem quer, quem sentiu vontade, quem conseguiu se imaginar, bota aí, eu quero, né? Eu aposto que você sentiu essa vontade. Agora imagina que eu vou ali, agora pego um conta-gota, nota que você tem uma taça quase cheia de água, né? Quase, porque eu já tomei uns goles. Agora imagina que eu vou ali no meu banheiro com um conta-gota, vou na privada, pego uma gotinha daquela água lá de dentro da privada e pingo uma gotinha aqui. Aí, e me responde agora com toda sinceridade, você ainda quer essa água? Você ainda quer tomar ela? E a grande probabilidade é que você vai dizer que não. Por quê? Ah, não, Felipe, porque tu botou uma gota de água da privada ali. Sim, mas é só uma gota dentro de uma taça inteira da melhor água do mundo. Mesmo assim você não quer, porque o pouco tem muito poder. E o poder do pouco é para o bem e para o mal. Nesse caso aqui, para o mal, eu estou estragando uma coisa boa com um pouco. E no dinheiro das pessoas, quando não utilizado o poder do pouco, também é para o mal. Quando você passa os seus dias, né, passa o seu mês, recebe o seu salário, e aí você anota lá as contas, né? Você tem as contas maiores, sei lá, uma prestação de carro, prestação de casa, essas contas realmente mercado, né? Para quem é casado, para quem não mora com o pai e com a mãe, essas contas maiores. E aí você recebe R$ 2.000 por mês. Só que de contas maiores você tem, sei lá, uma soma de R$ 1.200 por mês. E você chega lá no dia 20 sem dinheiro nenhum, e aí eu te pergunto, onde é que tu gastou? Tu vai me dizer, eu paguei a prestação do meu carro, eu paguei lá o mercado, eu paguei tan. Quando eu vou analisar, isso eu digo na prática, tá, gente? Isso acontecia comigo no passado e acontece com a grande maioria dos meus alunos. Quando a gente vai analisar o raio-x financeiro dessa pessoa, essa pessoa diz o seguinte, Felipe, eu não sei para onde foi todo o resto do dinheiro, realmente não sei. E ali a gente chama, você sabe para onde foi? A gente chama de despesas fantasmas. É aquele pouquinho do dia a dia, é aquela água que você toma na rua, que você não colocou no seu orçamento, é aquele lanche que você fez, é aquela estacionada de carro que você vai lá e dá R$ 3 lá, e é assim que o teu dinheiro some, são nas despesas fantasmas. E aí chega lá no dia 20 e você diz o seguinte, pô, tô sem dinheiro já, por quê? De novo, o pouco tem muito poder. E nesse ponto, ele é um poder pro mal. Felipe, então tu tá me dizendo que eu não posso mais tomar uma água na rua, não posso tomar um cafezinho, não posso estacionar o meu carro? Não! É claro que eu não tô dizendo isso. Parem com o continho da carochinha que se tu não tomar um café por dia, tu vai ficar rico no futuro. Isso não existe, eu garanto para você que não existe. Agora, o que existe é você fazer um orçamento para tomar esse café. É você realmente colocar isso na conta antes de começar a gastar. Felipe, como assim? Não adianta nada, e aqui tem um monte de educadores financeiros por aí, respeito cada um deles, mas que não concordam comigo, né? As pessoas vão para ele, ser educador financeiro, o que eu preciso fazer com meus gastos? Aí o cara diz, você tem que anotar todos os teus gastos, um por um, tem que estar lá tudo anotadinho, bonitinho. E os meus alunos sabem que eu ensino a não anotar gasto, a comandar o seu dinheiro, a saber o que você está fazendo sem anotar gasto nenhum. Porque olha só, tem algum sentido para você? E eu quero que vocês respondam, tá? Tem algum sentido para você ir no mercado, começar a encher o carrinho de compras lá, comprando, e aí você vai de qualquer jeito, vai com fome, vai sem lista, vai de qualquer jeito, né? E aí você vai comprando, depois você passa com esse carrinho lá no caixa, e aí deu lá uma compra de R$ 1.000. Tem algum sentido você pegar aquele, como é que chama? Oh meu Deus do céu, fugiu a palavra aqui, mas o rapaz vai te dar um recibo com tudo que você comprou.
Você pegar lá e ficar olhando, ó, isso aqui eu gastei tanto, ó, eu comprei aqui tomate a R$ 4,98, não sei o que. Tem algum sentido você fazer isso depois que você comprou? Eu acho que não, né, gente? Agora, diferente é você fazer o inverso. Você chega antes de sair de casa, se prepara para ir no mercado. Então você se alimenta. O que tem a ver, Felipe, me alimentar antes de ir para o mercado? Cara, as chances são que você vai gastar muito menos porque você não vai comprar bobiça influenciado pela tua vontade daquele momento. Porque se você vai com fome no mercado, tá passando no corredor, vê um chips, você pega aquele chip, mas você não come na hora. E aí a fome continua, o teu cérebro continua dizendo pra ti, ó, Filipão, você tá com fome ainda, cara, você anda um pouquinho mais pra frente, vê um chocolate, pega o chocolate. Anda um pouquinho mais pra frente, vê uma pizza, pega a pizza congelada para fazer em casa, porque o teu cérebro tá te sabotando. Na verdade, ele não tá te sabotando, ele tá te falando a verdade, né? Você está com fome. E aí você compra tudo sem muitas vezes precisar. E quantas vezes a gente compra alguma coisa que acaba estragando em casa? E quando isso acontece e vai pro lixo, é seu dinheiro suado, seu dinheirinho suado que tá indo pro lixo todos os dias em forma de comida. E assim acontece com tudo. Então, se você chega em casa e faz uma lista primeiro, né? Se alimenta também para ir no mercado, aí sim, você tá falando antes, ó, eu vou comprar isso, aquilo, e você vai de uma maneira focada. A mesma coisa acontece com o nosso dinheiro, tanto naquele dinheiro maior, naquelas contas maiores, como nas contas menores. Então, não adianta ficar só anotando os gastos que você faz, e sim, o que adianta é fazer um orçamento. Aqui em casa, quem acompanha a gente por mais tempo aí, né, eu e a minha esposa, a gente faz um modelo muito arcaico, muito simples e que funciona muito bem, ela entende muito bem. A gente separa em potinhos financeiros, são envelopes, na verdade, porque pote teria uns 16, não ia sobrar espaço para tudo, então a gente separa em envelopinhos. Então a gente tem lá um envelopinho do mercado, a gente tem lá um envelopinho do condomínio, a gente tem lá um envelopinho da energia, a gente tem um envelopinho da água, do restaurante, o envelope do lanche, o envelope que a gente chama de bolso, que é aquele dinheiro que a gente não sabe com o que vai gastar, né? Por exemplo, vai estacionar o carro e pagar 3 pila pro estacionamento. A gente tira daquele envelope do bolso e aí sim, começa tudo a mudar, porque nesse momento você começa a transformar as tuas finanças, nesse momento você começa a comandar o seu dinheiro, não só anotar gasto, né? Felipe, mas no começo eu quero anotar tudo, não tem problema. No começo, sabe qual é o certo e qual é o errado? Não existe. Na grande maioria das vezes não existe certo e não existe errado. Existe o que funciona para você. Em educação financeira, em inteligência financeira é assim. Felipe, se não existe certo e errado, por que tu passa um método, o transformação? Simples, porque funcionou para mim. E para que tivesse funcionado para mim, se você não sabe, eu já tive muito problema no passado com dinheiro. Não em fazer dinheiro, porque eu sempre soube trabalhar, fazer a minha grana e sem ser modesto, tá? Sempre soube começar como estagiário, entrar e sair de gerente de uma empresa. Isso eu fiz mais de uma vez. Começar de baixo e crescer dentro de uma empresa. Então eu sabia sim fazer o meu dinheiro, só que eu não sabia o que eu fazia daquele dinheiro que eu ganhava, sabe? E isso sempre me atrapalhou durante a minha vida inteira, uma vida inteira. E quando eu consertei isso, alguns anos atrás, eu testei várias coisas mesmo. Então eu li vários livros, eu participei de vários exemplos, eu fiz vários treinamentos em educação e inteligência financeira. E eu notei que algumas coisas funcionavam e algumas coisas não. E eu coloquei isso tudo dentro do nosso método transformação. Então, Felipe, por que tu faz lives todos os dias? Porque eu tô aqui, porque você não precisa errar. Você pode aprender com o meu erro. Geralmente o que a gente passa aqui são erros que eu já cometi e os meus alunos já cometeram. E como o método funcionou para mim, funcionou para dezenas de alunos e continua funcionando, a gente está aqui para passar para você. Voltando, ó, a galera nova aqui, o Bruno Castro, rapaz, tudo bem? A galera, o André Varmeling, muito boa noite, muito boa noite, pessoal. Aqui a gente tá falando do poder que o pouco tem na sua vida. Mas calma, não é um poder só pro mal não, tá, gente? Existe o poder pro bem também. Olha só. Quem é que aqui já viu alguma vez na vida, ou pessoalmente, ou em desenho animado, aquelas formiguinhas levando aquela comida
para dentro do formigueiro. Geralmente elas trabalham muito no verão, né? E aí elas vão levando um pouquinho de comida para dentro do formigueiro, porque no inverno, principalmente em países onde neva, né, elas não podem sair na rua, senão elas vão morrer, e elas precisam ter lá o seu alimento. E elas levam todos os dias um pouquinho de alimento. Quando você vai ver no início do inverno, né? Você vai abrir aquele formigueiro, parece ter um corpo humano lá, de tanta comida que elas conseguem estocar lá. E é aí que vem a questão do pouco. Alguém já viu uma formiga carregar uma melancia nas costas? Né? Quem aqui já viu? Alguém já viu? Eu acredito que não, né? Mas é muito mais comum a gente ver ela carregando uma folhinha, ou ela carregando um grãozinho de pão, né, um pedacinho de pão, ela carregando coisinhas pequenas, ela carregando o quê? O pouco. Só que ela faz todos os dias, toda hora, todo minuto, ela vai lá, ela é constante. E aí no final do inverno, né, lá no início do verão, ao contrário, no final do verão, no início do inverno, ela tem lá toda a comida que ela precisa para passar aqueles meses lá paradinha. E isso acontece com a gente na nossa vida financeira. Só que com muitas pessoas acontece exatamente ao contrário. Por não cuidar do seu dinheiro, ela faz exatamente o caminho inverso da formiguinha. Então, se você hoje tem uma conta num banco e você paga por esse serviço, sendo que você não usa cheque, não usa nada dessas coisas, saiba que você pode ter uma conta gratuita. É só ir lá e pedir a sua conta essencial. E aí você vai me dizer assim, ó, Felipe, mas é só 20 pila por mês, é só 30 pila por mês, eu ganho 2, 3, 4 mil reais. É aí que eu te digo, o pouco tem muito poder. O 20 aqui, o 10 ali, o 15 ali, o 50 ali que você joga fora, sim, porque isso não é ser mesquinho, isso é cuidar do teu dinheiro. Ser mesquinho quero comer um pastel, mas não vou comer o pastel porque eu quero economizar, eu quero guardar dinheiro, né? Cara, isso é ser mesquinho. Agora, quero comer um pastel. Existem duas pastelarias, uma do lado da outra. Todas as duas são boas. O pastel é de qualidade, eu conheço. Em uma delas o preço do pastel, no lado, né? Imagina uma praia e uma divisa, né? Na da Beira-Mar o pastel custa R$5 e atrás da Beira-Mar o pastel custa R$3. E nenhuma delas tem cadeira para sentar para apreciar a vista. Então qual é a sua decisão ali? O que você quer com aquela ação? Se alimentar, comer um pastel, você pode escolher ir na de 3 ou ir na de 5. Se é a mesma qualidade, se tudo é igual, por que não ir na de 3 e salvar aqueles R$2 que tu ia jogar fora? Entende? Essa é a grande diferença. Esse é o poder do pouco. E deixa eu ver se tem... Não. E assim, outra coisa que as pessoas também não fazem e que eu noto é uma coisa chamada conta. Eu fiz aqui um cálculo muito rápido, tá? Que se você decidisse hoje ter um filho, em 2021, se seu filho nascer hoje, e se você depositar para ele R$2.000 por ano, eu não estou falando por mês, eu estou falando por ano, de hoje até os 18 anos dele, tá? Então, se você depositar R$2.000 até lá, e depois, por ano, né? Isso não dá R$200 por mês, cento e poucos reais por mês. E depois, você não deposita mais nenhum real, você não faz mais nada, dos 18 anos até os 50 dele. Aquele dinheiro só fica lá rendendo a uma taxa hipotética de 0,8% ao mês, né? Ai, Felipe, mas como é que eu vou achar 0,8% ao mês? Dá sim. Obviamente que você vai ter que se empenhar e estudar um pouquinho como fazer uma carteirinha de investimento, mas dá sim. Hoje em dia tem até produto fixo que te dá isso, tá? Mas enfim, esse teu mesmo filho com 50 anos, sendo que tu só investiu nele, pra ele, né? Você só ajudou ele dos 0 aos 18. Se quando chegar a 18 anos ele não sacar esse dinheiro, só deixar investido, ele chega com 50 anos com mais de R$1 milhão na conta. E se isso render lá
1% ao mês, o cara se aposenta com uma boa grana, com mais de 10 mil reais, sem depender do governo, sem depender de nada. Ah, Felipe, mas aí é muito longe, né? Eu não consigo enxergar ter um filho e ficar depositando dinheiro para ele. E é justamente por isso que as pessoas não agem. As pessoas não agem porque não conseguem enxergar um pouquinho ali na frente. E aí, por não enxergar, elas têm medo e não tomam ação. O desconhecido causa medo. Quer ver? Imagina que eu tô aqui com uma caixa, um pano preto em cima dessa caixa e um buraco, né? E aí eu vou dizer para ti aqui, ó, o Giovanni, o Vitor Ferrari, né? Eu vou dizer para vocês aqui, ó, bota a mão dentro dessa caixa aqui. Qual é o primeiro sentimento? É de vontade de botar a mão ou de repúdio? Fala sério, qual é o primeiro sentimento? É de repúdio. Sabe por quê? Porque você não conhece o que está ali dentro. E quando a gente não conhece algo, nunca passou por algo, a gente tem medo. O desconhecido causa medo. Quando você tá... Eu não quero que ninguém faça isso, por favor, tá? Mas eu já fiz. Eu já tive, para provar essa teoria, eu já andei uma vez de carro, obviamente, a 10 km por hora, numa colônia aqui na minha cidade, um escuro, num dia sem iluminação nenhuma, e a 10 km por hora eu apaguei os faróis do carro. Na mesma hora o pé foi no freio. Na mesma hora a gente para a ação. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar ali na frente. Causa medo. E é justamente por isso que talvez você não esteja hoje querendo olhar para dentro do teu dinheiro, para dentro das tuas finanças. Eu sei porque grande parte dos alunos que entram para o Transformação, eles entendem depois de um tempo que eles gastam mais dinheiro do que ganham. E quem não faz isso, quem não gasta mais dinheiro do que ganha, tá ali, ganha a mesma coisa que gasta. Qual é o problema com isso? Nenhum, se você não quer crescer. Nenhum, se você só quer curtir a vida. É uma decisão de cada um, sem problema nenhum. Agora, o problema é você tá fazendo isso, continuar fazendo isso e ali na frente, daqui a pouco, tá reclamando. Ah, eu não vejo meu dinheiro, eu recebo meu salário, some tudo. Ah, as coisas não acontecem pra mim. Ó, aquele cara ali, ó, tá viajando lá em Nova York. Eu nunca vou chegar lá. Mas também ele é rico. E não é assim. Não é assim. Todos nós temos capacidade de comandar a nossa grana, de fazer mais dinheiro, de ter dinheiro sobrando para realizar todos os nossos sonhos. Grande Giovanni, tudo bem, meu caro? Boa noite, Diego, todo mundo. Todos nós temos essa capacidade. Cara, eu vou te dizer uma coisa que eu e você temos no exato mesmo número. Talvez dinheiro não seja uma delas. Talvez eu tenha um pouco mais ou você tenha um pouco mais, alguém tenha um pouco menos. Agora, a coisa mais importante que eu e você temos na nossa vida se chama tempo. E tempo, meu querido, minha querida, nós temos exatamente as mesmas 24 horas por dia. O que difere eu, você e o Bill Gates nos nossos resultados é o jeito que nós usamos o nosso tempo. E aí, às vezes você vai dizer assim, ah, cara, mas eu acordo de manhã, eu tenho que ir trabalhar, eu preciso botar comida na mesa, eu não posso ficar parando para me desenvolver, e eu sei dessa dificuldade. Por quê? Porque eu já estive nessa situação, eu já passei por isso. Só que uma coisa eu posso te afirmar, você nunca vai chegar num lugar diferente caminhando pelo mesmo caminho, nunca. Você nunca vai conseguir um resultado diferente da tua vida fazendo a mesma coisa. Seria até injusto. A maior injustiça de um homem, né? Quando eu digo homem é que é um ser humano, é querer colher aquilo que ele não planta. É injusto pelo aquele que planta, sabe? Então, o plantio, ele é opcional, você pode fazer o que você quiser, agora a colheita é obrigatória. E quando eu digo que o pouco tem muito poder e que quando você prestar atenção no pouco que você faz, você vai conseguir sim começar a comandar o teu dinheiro, começar a transformar as tuas finanças, começar a ter dinheiro sobrando para viver aquela vida que eu sei que tu quer viver. Pode ter certeza, quando você começar com pouco
existe um poder que vai te transformar em algo muito maior. Felipe, para de falar difícil, fala de exemplo, que é o jeito que eu gosto. Beleza, vamos pegar um exemplo do pouco, tá? Imagina que alguém aqui precise ganhar massa muscular, né? Criar um pouquinho de músculo. Alguém aqui tá querendo alguma coisa com o corpo diferente? Ou emagrecer, ou engordar, ou criar músculo? Alguém aqui? Se alguém tiver, dá um oi aí, fala alguma coisa. Participe, gente, fale alguma coisa. Se alguém quiser mudar um pouquinho o corpo, emagrecer ou engordar ou criar músculo, dá um eu aí, porque eu vou dar um exemplo muito bacana. Olha só, as pessoas que querem ganhar massa muscular, né? Se ela qual é um dos poderes mais fortes para uma pessoa ganhar massa muscular ou perder? O Eduardo, né? Então assim, ó, vamos supor que o Eduardo queira perder peso, né? Eu sempre fui, na minha vida inteira, gordinho não, obeso, sempre tive problema de obesidade e consertei há muito pouco tempo e tô na batalha, gente, mas na batalha para conseguir manter, porque é muito difícil. Não, é difícil, não dá para dizer que é fácil, não dá para ficar falando que eu consigo, porque eu não bebo mais já faz um ano, eu cuido da minha alimentação. Gente, é uma dificuldade enorme, só que como eu já falei, tudo é difícil. Ser gordo é difícil, ser magro é difícil, ser rico é difícil. Olha os caras que chegaram lá. Olha, eu queria que você tivesse só 1 hora do celular de um empresário que você admira muito. Aquele cara lá, ó, chegou lá, empresário de sucesso, tem dinheiro pra caramba. Cara, eu queria que você tivesse 1 hora do celular dele com você, pra você ver quanta bronca que vem, quanta ligação, quantos compromissos esse cara tem. Então ser rico é difícil pra caramba, mas ser pobre também é. Ser pobre também não conseguir pagar um boleto, não conseguir dar uma escola de qualidade para o teu filho, olha isso, não conseguir dar uma educação de qualidade, saúde de qualidade também é. Tudo nessa vida é difícil, então você tem que escolher o seu difícil e ir pra cima. Mas vamos voltar pra academia, ó. Tem gente aqui, né, que quer emagrecer, tem gente que quer, ó, a Amália botou perder peso, alguém pode ser que queira criar músculo, mas vamos supor que o objetivo seja criar músculos, né? E aí você diz o seguinte, vamos melhorar a alimentação, né? Amanhã a gente vai começar um cardápio melhor e você vai começar na academia amanhã. E aí você diz, agora eu vou com foco, com fé, com determinação e amanhã você se cuida aquele dia inteiro na alimentação, come o que era para comer, vai pra academia e fica 24 horas dentro da academia, não dorme, vai lá, faz, puxa ferro durante 24 horas. O que você ganha no outro dia? Doença. No outro dia você tá morto, você tá tudo quebrado, você não quer mais, né? Porque você sofreu uma exaustão ali muito forte. E por quê? Porque você não viu resultados. É humanamente impossível algo que você vai plantar hoje e colher amanhã. Não adianta, gente. Tudo que a gente faz, tudo, sendo na nossa saúde, sendo no nosso relacionamento, sendo no nosso dinheiro, tudo é um plantio. E todo plantio tem que colocar a semente na terra. Primeiro tem que arar a terra, colocar a semente na terra, regar, adubar, para depois nascer uma árvore, para depois que você colher os frutos. Então assim, eu tenho certeza que se você se matar o dia inteiro, pouco vai mudar se você ficar 24 horas direto dentro da academia. Agora, se você decidir ir todos os dias, 1 hora por dia, durante esses 24 dias, aí sim, eu garanto que no final do dia 24, talvez você não tenha, né, estar com o corpo que você imaginou, obviamente, né, porque é muito pouco tempo, mas você tá um pouquinho melhor do que o ponto de partida, do que 24 dias atrás. Você já criou o hábito, você já tá na frente de muitas pessoas que não decidiram partir lá atrás. Deu para entender? Então esse é o poder do pouco. E com dinheiro é a mesma coisa. Se você quer começar a criar aquela vida dos teus sonhos, se você quer ter dinheiro para realizar todos os teus sonhos, não precisa começar com muito, mas entenda que você tem que encarar de frente esse problema, você tem que acender o farol da tua vida, você tem que conseguir se enxergar um pouquinho ali na frente. E as pessoas muitas vezes não começam algo porque elas são incapazes, não é que são incapazes, é que elas não querem enxergar. Os meus alunos, a grande maioria, quando entram no transformação, e a gente sempre faz uma análise com eles, cara,
A grande maioria me diz o seguinte: Felipe, eu nem vou lá olhar quanto é que eu ganho e quanto é que eu gasto, porque eu tenho medo. E por que tem medo? Tem medo do quê? De realmente a dúvida que ele tem, que é de estar saindo mais dinheiro do que entrando, se concretizar. Na grande maioria das vezes é isso que está acontecendo, está saindo mais dinheiro do que entrando. E aí é uma questão de tempo para chegar ali na frente, você entrar num caos financeiro, para chegar ali na frente, você ter que pedir dinheiro emprestado para o cartão de crédito, pagar juros, né? Ou pegar no cheque especial. E quando isso acontece, você começa a perder cada vez mais dinheiro. E aí sim, você vai vivendo, trabalhando para pagar conta e cada vez mais longe dos teus sonhos. Por quê? Porque você não está fazendo da maneira que tem que ser feita. Você não está parando, analisando. E muitas vezes não é porque você é uma pessoa ruim, não. Não. E também não é falta de vergonha na cara, como te disseram alguma vez no passado, né? Ah, esse cara aí é porque falta vergonha na cara. Não. Às vezes só falta conhecimento. Às vezes só falta realmente entender como é que as coisas funcionam. E é por isso que eu me desdobro em 10, mas eu decidi fazer essas 10 lives, que foi de ontem, que foi a primeira, hoje, e tem essa semana inteira, semana que vem inteira, e depois na semana do dia 1 ao dia 8, gente, vai ter a semana, Jornada da Transformação Financeira. Lá eu vou te dar 4 aulas dentro de um projeto, totalmente gratuitas, totalmente online, onde você vai realmente fazer o teu 2021 diferente, aprender a comandar a tua grana, fazer o teu dinheiro sobrar e começar a realizar os teus sonhos. Então, cuidado, o pouco tem muito poder. Quem entendeu aqui o nosso tema, entenda o poder do pouco para ter dinheiro sobrando, bota um joinha, bota um coraçãozinho, faz algum sinal de fumaça. Eu sei que sempre tem um delay aqui, um atraso quando eu falo, para vocês chega um pouquinho aí depois, mas quem entendeu, bota um joinha, fala alguma coisa. Ó, o Graziano já vi que entendeu. Show de bola, deixa eu só ver se eu consigo tirar aqui. Show. O Graziano entendeu, o Robson entendeu também, que bacana. Ilis Smartphones, que bacana, o Charles. Eu tento, gente, aí vocês às vezes me acham grosso, né? Não adianta, gente, eu não é que eu não sei, é que eu não acho correto ficar tentando falar bonito, palavras difíceis. A Amália entendeu, a Daiane, que legal. Então eu coloco de uma maneira simples as coisas, eu tento fazer isso, esse sou eu não vou mudar, Às vezes até o pessoal da equipe fala: Felipe, tu tem que cuidar um pouquinho mais, tu é muito informal. Cara, eu vou ser informal sim, de uma forma, de um jeito ou de outro eu vou ser informal, eu vou ter esse meu jeito, porque eu acredito que as pessoas, elas conseguem entender quando a gente passa de uma maneira simples, com uma maneira descomplicada. E organização financeira, inteligência financeira, não precisa ser chato, gente. Não precisa doer. Pode ser um negócio show de bola. Eu tenho relatos de alunos que disseram assim: Felipe, ó, a gente faz uma mentoria para casais ali, né? Tem um casal que é de Morro da Fumaça, eles falaram: Felipe, nós nunca tivemos dinheiro sobrando na nossa vida. Nunca conseguimos guardar R$1. E olha que os dois juntos fazem mais de 10 mil reais, os dois juntos por mês. E em 3 meses de mentoria, eles tinham R$9.630 guardados. Agora, começando a investir. Ah, Felipe, tu fez milagre com os caras? Não, eu não fiz nada. Na verdade, eu só mostrei para eles o processo que eu usei na minha vida e que dezenas dos meus alunos já usaram também e que deu certo, pelo menos até hoje, com todos os que passaram por esse processo, que se dedicaram. Se você se dedicar, você consegue entender até em material gratuito, gente. Material gratuito, sim. Para quem quer começar a estudar e não quer gastar R$1 nesse momento, eu ofereço para vocês também. Vai lá no meu feed. Lá a gente posta todo dia. Eu não posto para bonito aqueles negócios lá. Tudo que eu posto lá é para te ajudar, de uma forma ou de outra. Essas lives que eu faço, que é totalmente gratuita, eu dou a minha hora por dia aqui para te ajudar.
Por quê? Porque fizeram isso por mim lá no passado. E quando eu transformei a minha vida financeira, eu transformei todas as outras áreas da vida. Eu consegui consertar a minha área da saúde, dentro de casa com a minha esposa tudo ficou muito melhor, porque as coisas ficaram mais claras, a gente sabe como é que o nosso dinheiro vem, como é que ele vai, a gente vai o ano que vem não, agora estamos em 2021. Gente, nós estamos indo para Nova York em outubro e acreditem se quiser, vai ser tema de uma das lives aí da frente, tá? Algum tempo atrás, há 2 anos atrás, eu paguei uma passagem inteira, minha viagem para os Estados Unidos, apenas com a minha caixinha da inteligência financeira. E essa aula eu vou dar na sexta-feira agora, essa live eu vou dar na sexta-feira agora, eu vou explicar exatamente como eu fiz para pagar a minha viagem para os Estados Unidos e voltar sem ganhar mais dinheiro, sem fazer mais dinheiro, só através da caixinha da inteligência financeira. Beleza? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, essa é a hora. Sobre o tema de hoje, que é entenda o pouco, né, o poder do pouco, ou qualquer outra coisa. Se você tem alguma dúvida, eu tô aqui, ó, consultoria gratuita por 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Tem alguma dúvida? Manda. Você ajuda não só a mim. Nesse momento tem 10 pessoas, né? Nós estamos numa sala com 10 pessoas e a tua dúvida pode ser dúvida de outras pessoas também. Se você tiver, é nesse momento que eu tô aqui para te ajudar. Quem curtiu aqui, dá um joinha, fala alguma coisa, faz um sinal de fumaça e eu tô aqui mais um pouquinho para dar essa consultoria gratuita para quem precisar. E eu sei que surge um monte de dúvida nas pessoas. Eu sei porque surgia para mim também. E a maior delas é: Felipe, eu ganho pouco, né? Eu ganho pouco. Como é que eu vou ter dinheiro sobrando? Primeiro entendendo. Se você sabe que ganha pouco, se você tem essa ciência já, você só tem uma saída. Se você não consegue gastar menos do que ganha, porque isso eu garanto que você não ouviu da minha boca. Você deve ter ouvido de um pai, de uma mãe, de um tio, de um avô, da sociedade. Você não pode gastar mais do que você ganha, né? Eu aposto que você já ouviu isso. Se você já tentou de tudo, essa é uma pergunta que eu recebo muito lá no meu inbox. Eu já tentei de tudo, o que eu faço, Felipe? Tem solução sim. Você precisa fazer mais dinheiro. E aí, acha que é óbvio, né? Ah, mas isso é óbvio. Cara, se é óbvio, mãos na massa. O que você precisa aprender para ter uma renda extra e colocar mais dinheiro para dentro de casa? Naquela sua profissão atual, como é que você consegue subir de cargo? Olha, é tudo isso que tem que pensar. Opa, o Willis, não sei se é Willis, esse é o nome? Willis é isso, né? Tô meio longe do telefone aqui, não consegui enxergar direito, ó. Faço reparos em celular. Quando chega no fim do mês, não vejo o meu lucro. Beleza, vou tirar uns minutinhos aqui para te ajudar. Por quê? Porque eu tenho conhecimento de causa, tá? Eu já trabalhei com algumas empresas do mesmo ramo que o seu, tá? A Centercell foi uma deles. A ILS, beleza, show de bola. A Centercell aqui foi uma delas e que passavam pela mesma coisa, pelo mesmo trabalho. E quando você diz o seguinte, faço reparo em celular, você está dizendo, eu trabalho sim, eu coloco o meu tempo, eu ajudo o meu cliente. Quando chego no final do mês, não vejo o meu lucro. Sabe por quê? É simples. Você não tem o raio-x financeiro da sua empresa. Felipe, o que é um raio-x financeiro? Ó, eu vou pedir que todos vocês se coloquem nessa situação agora. Você tá lá andando de bike, né? Aquela loucura toda. Você leva um tombo. Te imagina agora, levando um tombo danado. E aí, você tá com uma dor no braço danada, insuportável. Eu vi aqui que o Robson faz a mesma coisa. Dois problemas, o mesmo problema a gente resolve aqui, como a gente diz, mata 2 com uma cajadada só, né? Não vai morrer ninguém, tá? Mas vai servir também para você, Robson, e para todos os outros. Imagina que você cai de bicicleta, seu braço tá doendo pra caramba e você não suporta aquela dor. O que vai acontecer nesse momento? Provavelmente alguém vai te encaminhar para o hospital, né? Chegando lá no hospital, você vai ver quem? Um médico. O que o médico vai fazer naquele momento, antes de qualquer coisa?
Bom, se tu tiver com uma dor muito insuportável, obviamente ele vai te dar um remedinho para tirar aquela dor naquele momento. Mas ele vai te dar um remedinho e vai te mandar embora? Ou ele vai te dar um remedinho e vai engessar o teu braço na mesma hora? É claro que não. O que ele precisa fazer para entender o que está acontecendo? O raio-x do teu braço. Para entender se quebrou, se não quebrou, para entender qual é a medicação. E vocês querem ter lucro na empresa de vocês sem entender o raio-x financeiro de vocês. Isso é... Eu não vou dizer que é impossível, porque eu já vi empresas que têm um lucro muito grande, mas muito grande mesmo. Aquele negócio assim, compra por R$1 e vende por R$30, sabe? E aí por um certo tempo essas empresas dão certo, mas quando elas não vão lá, né, no longo tempo isso tende a não funcionar, porque se enrosca financeiramente, aí começa a pegar emprestado para começar a girar a empresa, não consegue pagar e vira um fuzuê só, tá? Então você tem, né, aos dois ali, vocês têm que fazer o raio-x financeiro da empresa de vocês. E isso é quanto de dinheiro que entra, quanto de dinheiro que sai. Ah, Felipe, mas é difícil, mas eu nunca falei aqui para vocês que é fácil. E ainda, fora isso, você tem que colocar metas de faturamento, e não só meta de faturamento, meta de gasto também. Quanto é que vocês gastam para manter a empresa de vocês aberta hoje, o negócio de assistência celular de vocês hoje? Você tem lá exatamente quanto é que é o custo dos teus funcionários, exatamente qual é o teu valor da energia. Ah, Felipe, mas a energia varia. Sim, eu sei, mas você tem que botar uma meta, você tem que escrever um número, né? Você vai lá, pega os 3 últimos meses ou 6 últimos meses, e nem que você pegue o maior número deles e dizer assim, ó, de energia eu vou gastar R$300 por mês. Você tem que ter isso claro, porque sem isso você simplesmente vai trabalhando de qualquer forma. E aí você fica esperando o seu cliente entrar sem tomar ação de marketing nenhuma, né? E você fica pagando produto para fornecedor para conseguir ter aquele produto para poder vender para o cliente e vira uma bagunça inteira. Sem entender o teu raio-x financeiro da tua empresa, dificilmente você vai ter lucro. E olha o que acontece com a grande maioria dos empresários, com a grande maioria dos empreendedores. Eles não entendem nem da vida deles. O cara não sabe nem quanto ele gasta por mês, para onde o dinheiro dele vai, o que ele está fazendo, ele só sabe quanto ganha e olhe lá, né? Se ele não consegue organizar as finanças no CPF, de que forma essa pessoa vai conseguir levar essa expertise para dentro do CNPJ e fazer aquela empresa dar lucro? É mais difícil. Tanto que muita gente que entra no Transformação, que é o nosso treinamento de educação e inteligência financeira, tem negócio próprio e acaba fazendo para a vida, mas depois leva para dentro do CNPJ. O Israel da Centercell fez isso, o pessoal lá da Mili Sapori fez isso, o pessoal da Mariarte fez isso. Muitas pessoas que me procuram, eles querem consertar a empresa e aí primeiro se consertam na educação e inteligência financeira. Talvez tenha ajudado vocês, espero que sim. Você precisa acender o farol da tua empresa. Para onde está indo o teu dinheiro? Quanto que você precisa faturar para tirar um Prolabore? Quer ver uma coisa que eu sei que nenhum de vocês dois tem? Quem foi que falou ali? A Ilés e o Robson. Quer ver uma coisa que sem conhecer vocês, eu sei que vocês não têm? Prolabore. Vocês não definiram um valor do salário de vocês, né? Às vezes você tem até um funcionário lá, você sabe o valor que paga para eles, mas para você não tem um Prolabore definido. Cara, isso não existe. Isso não existe. Você precisa ter as tuas metas de despesa muito bem na tua frente. Você precisa ter as tuas metas de receita muito bem na tua frente para poder caminhar. Isso é um GPS para você conseguir chegar lá no lugar. Lá eles confirmando ali, ó, não tem o Prolabore e o Robson também. E não é só vocês, gente, não é só vocês. A grande maioria dos empreendedores começam um negócio por quê? Porque precisa de dinheiro, né? E aí ele vê uma chance em algum lugar de fazer dinheiro, às vezes ele gosta daquele negócio e eu vou te dizer, nesse ramo de celulares tem pessoas incríveis mesmo, em todos os ramos, né? Que tem tudo para dar certo e falta só um ajustezinho. Geralmente esse ajuste, quando a gente está falando de dinheiro, de lucro, está na área financeira.